ilumina-nos com Teu Santo Espírito, para que nós saiamos daqui, Senhor, preparados para viver a Tua palavra, para praticá-la, Senhor. É assim que nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, vocês podem ter notado, ao fazer a leitura desse texto, semelhanças com alguns salmos, que se encontram lá no livro do Saltério. E essa semelhança, ela é natural que ocorra, porque esse texto, ele traz uma compilação de alguns salmos. A partir do versículo 7 até o 36, nós vamos ter partes aqui do Salmo 96, mesmo estando aqui em Crônicas, mas o cronista ele vai elencar aqui essa oração, esse cântico, essa exultação de Davi como rei na presença do Senhor, rendendo graças a Deus. E ele lembra o que diz o Salmo 96, 105 e também o 106. Por isso a gente encontra esses termos tão semelhantes. Já tivemos a oportunidade de estar lendo lá no livro dos Salmos. E se divide da seguinte forma: os versos iniciais, eles vão estar trazendo aqui as verdades do Salmos 105, os versos de 1 a 15, lá do Salmo 105, depois você pode estar conferindo. Nos versos de 23 até o 33, a gente já vai ver aí o Salmo 96. Mas o 105, e a gente pegando assim os versos de 1 a 15, aí você compara com o que está aqui no início, mais ou menos no início, na parte inicial, dos versos de 8 a 22, aqui versos de 8 a 22 dessa passagem que nós lemos. Já do versículo 34 até o 36, você vai encontrar semelhanças aí com o Salmo 106, no versículo 1, e os versos 47 e 48 do Salmo 126. Então, há uma compilação, uma organização aqui desta alegria, desta celebração do rei Davi. E por que ele estava celebrando? Porque a arca, ela havia sido levada para o templo. A arca, ela tinha sido trazida de volta, depois que Davi havia agido de forma rebelde contra o Senhor. Davi, ao invés de levar a arca para o lugar da adoração, ele deixou na casa de outra pessoa. Ele não levou para a casa do Senhor. E foi isso que gerou a morte de Uzá. Ele morreu justamente por uma punição. A justiça de Deus havia se excedendo a ira do Senhor, porque eles haviam profanado o que é santo. Então, dentro desse contexto histórico, se encontra então esse Salmo de Davi com ações de graças, justamente aqui em Crônicas, em 1 Crônicas. A gente não vai encontrar, mesmo que haja tantos relatos do reinado de Davi lá em Samuel, 1 e 2 Samuel, mas é aqui que o cronista ele faz questão de trazer essa adoração, mesmo que Mical havia desprezado aí Davi, porque tinha visto ele dançando, como diz o texto anteriormente, no versículo 29 no capítulo 15, ele dançando e folgando, e aí ela o despreza em seu coração, verso 29 do capítulo 15. Mas mesmo diante disso, Davi, ele a partir do primeiro versículo,
no capítulo 16, ele convoca os sacerdotes, ele organiza os levitas, até mesmo no contexto musical, na adoração ali, ele faz com que todos se organizem, se preparem para celebrar ao Senhor. Acompanhe comigo os versos de 1 a 6. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Olha a celebração sendo organizada. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, aqui vai citar os nomes: Asaf, que era o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Que coisa linda, meus irmãos! Que celebração linda, com harpas, ao som de harpas, de trombetas. Não era uma celebração qualquer, era uma celebração que chamava a atenção pela maneira equilibrada, organizada e alegre, contente do povo de Deus que estava celebrando pela chegada da arca. Ao mesmo tempo, este Salmo de Davi, essa compilação de partes dos Salmos 96, 105 e 106, vai trazer também lembranças fortes para o povo de Deus, lembranças dos dias em que eles sofreram exilados e que agora estavam libertos no Senhor. Davi, ele chama o povo a celebrar e agradecer a Deus, e a gratidão é porque o Senhor, o Deus que tem uma aliança com o seu povo, ele foi fiel a essa aliança. Ele foi o Deus que continuou cuidando do seu povo, apesar dos seus pecados. É por isso que eu trago como tema justamente isso, a nossa gratidão que deve haver ao Deus da aliança. Como o povo de Israel, povo que, mesmo estando dividido, nós temos, quando se trata de Israel e de Judá, Israel se trata do reino do sul. Toda vez que você ouvir na Bíblia Israel, se trata do reino do sul. E quando se trata de Judá, é realmente o reino do norte. Perdão, o contrário. Agora me veio uns insights aqui para lembrar dessa questão, que não era assim. Judá é que era o reino do sul, e Israel, sim, o reino do norte. E foi problemático mesmo. No reino do norte, a gente viu os reis se corrompendo, traindo Deus, apresentando modos de holocausto, de sacrifício, de adoração ao Senhor de forma precipitada, errônea, não aceitável perante o Senhor. Os reis falharam em seu governo. No reino do norte, nenhum deles, todos eles se deram mal. Davi, ele teve um reinado e a sua linhagem como um dos maiores, melhores a reinar, as melhores formas de governo e de reinado na terra, entre o povo do Senhor. E aqui Davi, ele encarrega pela primeira vez a Asaf e seus irmãos para celebrarem com hinos ao Senhor. E nesse hino há detalhes preciosos aqui, porque ele faz lembrar de coisas magníficas que o Senhor havia feito. Davi celebra então essa entrada da arca agora em Jerusalém, no lugar certo, corrigindo
aquilo que ele tinha feito lá atrás. Não, o lugar certo agora vamos levar para a tenda, para Jerusalém, como um ato então poderoso de Deus. Assim como o Senhor tinha feito com Jonas, o profeta, que ao invés de pregar sobre o arrependimento em Nínive, ele queria ir para Tarsis. Aí o Senhor fez tudo acontecer ali, até mesmo que ele estava no ventre de um peixe, para que ele depois fosse vomitado e então fosse para o lugar certo. Era lá a mensagem que o Senhor haveria de levar através de Jonas. Então Davi cumpre com aquilo que era de fato para ser feito, e aí então é motivo de celebração. Tudo aquilo que é feito de maneira correta perante o Senhor faz com que Ele mesmo alegre o nosso coração, Ele derrame bênçãos sem tamanho, sem medida, que não dá para contar realmente em nossas vidas, porque estamos glorificando o nome dEle. E isso traz uma vontade tão grande de celebrar, de convidar outras pessoas também a adorar a Deus, a celebrar junto com você. A mudança que o Senhor fez em nossas vidas, a salvação que Ele concede a todo aquele que crê, tudo isso é motivo de alegria, de exultação diante de Deus, a ponto de influenciar outros para também serem tomados por essa grande bênção de salvação. Assim são todas as bênçãos, milagres, maravilhas que o Senhor opera em nosso meio. Ele é Yahvé, Ele é o Deus da paz, Ele é Shalom, Ele é o Deus de toda a sabedoria, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele é o Deus que age em favor dos seus e alegra o nosso coração, como fez com Israel, como fez com o seu povo. E nesse contexto, a partir do versículo 8, nós encontramos verdades profundas a respeito daquilo que Deus tinha feito e continuava fazendo ali no meio deles, Então Davi pede que todos louvem ao Senhor, e ele faz isso dos versos 8 até o 13, convidando o povo a fazer isso. Ele lembrou a promessa da terra e a proteção divina durante as perambulações, a peregrinação do povo de Deus, também como a gente pode ver mais adiante dos versos 15 a 22. Mas ele começa assim dizendo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Ou seja, testemunhem sobre o poder de Deus, façam conhecido entre os povos os feitos dele, mostrem aquilo que vocês são hoje no Senhor. Mostre que o Deus que vocês servem não é um Deus qualquer, é um Deus que pode desbaratinar, é um Deus que pode destruir os inimigos à nossa frente, é o Deus que vai como general lá na frente para guerrear conosco pelas guerras que muitas vezes se levantam, mesmo que não de forma externa, mas internamente, aquelas guerras mais sofridas no interior, onde ninguém consegue descrever, ninguém consegue ver, mas você está ali na luta. Nesses momentos, o Senhor é aquele que nos livra em meio a essas batalhas da vida, em meio a esses desafios de permanecermos de pé. Se estamos de pé, é porque Deus é fiel à aliança que Ele tem conosco. Deus é bondoso para conosco. Ele é o Deus que faz maravilhas e faz com que a gente proclame a sua bondade por onde a gente vai. O Deus é bom. Como é bom a gente abrir a nossa boca para dizer: Deus é bom. E Ele é bom o tempo todo. Como é bom a gente chegar para alguém que se encontra aflito, triste, sem esperança, e dizer: o Deus que eu sirvo é bom. Ele está vendo a sua dor, e Ele pode libertar você, livrar você dessa dor, desse sofrimento. Deus é bom.
Ele faz bondade mesmo em meio à crueldade dos nossos corações. Mesmo quando às vezes a gente peca contra Ele, transgride a lei, os seus princípios. E aí ele continua dizendo: cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. O cantar salmos ao Senhor era uma expressão sincera, era uma expressão verdadeira. Estava narrando ali e incluindo no meio dessas composições aquilo que era vinha de maneira harmônica com os instrumentos daquela época. Vinha como um louvor equilibrado, único, onde todos reconheciam: ali é Israel louvando a Deus, ali é o povo de Deus exaltando o nome do Deus deles, mesmo que não crescem, mas viam o operar do Senhor, o agir de Deus em favor dos seus. E aí então, quando chega lá no versículo 10, ele diz: gloriai-vos no seu santo nome, e convida o povo, além de alegrar o coração, mas no versículo 11, ele convoca a todos a buscarem o Senhor, a buscarem o poder do Senhor, a saber da recompensa que ele já fala aí no versículo 10: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Ou seja, os que buscam o Senhor sempre vão desfrutar dessa alegria, dessa fortaleza em seu interior. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Busquem por todos os dias da sua vida a presença do Senhor. A presença do Senhor era tudo que o povo precisava para vencer contra os seus inimigos, para vencer em meio às adversidades, em meio às perseguições, à opressão do inimigo, ao exílio, aos desertos enfrentados. O povo poderia buscar o Senhor e o seu poder manifestado quando ele se fazia presente ali no meio do seu povo. Nós temos a presença de Deus, nós temos a presença do Senhor conosco todos os dias. A manifestação da presença de Deus é desfrutada todos os dias. Deus nunca nos deixa. A manifestação poderosa de Deus, algumas das grandes manifestações da glória de Deus, tinha todo um preparo naquela época. Eram holocaustos, eram sacrifícios, não era uma coisa tão fácil de se fazer. E ali entregavam os sacerdotes, e eles é que conduziam o povo ali no ato da adoração, do serviço. No Santo dos Santos ninguém podia entrar, né? Tem gente cantando no Santo dos Santos: a fumaça me esconde. Uma coisa louca, terrível. Não tem como a gente entrar no Santo dos Santos, não tem como, porque era lugar só para os sacerdotes. Hoje esse véu ele se rompeu, mas não foi para a gente entrar no Santo dos Santos ser escondido por uma fumaça. O Santo dos Santos, o véu se rasgando ali, é o nosso livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós temos essa liberdade de buscar a Deus e viver em sua presença. Por isso, esse convite nos leva a refletir quanto à nossa busca, se nós temos realmente buscado perpetuamente a presença do Senhor, se o nosso interior está sendo inundado por essa glória de Deus, manifestando-se todos os dias e trazendo aos nossos corações a mais sincera gratidão a Ele por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem feito. Ou se às vezes a gente só tem reclamado, lembrai-vos, a lembrança deveria trazer ao coração do povo gratidão, lembrar do passado e se alegrar. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. E até aqui então há esse convite lindo para louvar e celebrar ao Senhor. Será que você tem louvado ao lembrar do passado?
O passado muitas vezes ele pode causar dor. Ele pode trazer um sentimento de tristeza tão grande ao lembrar, que às vezes você prefere não lembrar. Não é assim? Mas há coisas que o Senhor fez em nossas vidas, na sua igreja, na igreja do Senhor, em nossa família da fé, que a gente lembra com satisfação. A gente lembra daquilo que o Senhor fez em nossa família, conosco mesmo, e a gente se alegra na presença de Deus. É nesse contexto, é nesse sentido que Davi ele faz com que o povo se lembre. Lembrai-vos do passado, mas das maravilhas que o Senhor fez. Como é que o nosso coração ele tem sido guiado em meio a essas lembranças? Há um sentimento de lamento ou de alegria e gratidão a Deus porque vivenciamos o que tinha de ser vivenciado em sua presença, e hoje estamos continuamente desfrutando das bênçãos dele no nosso dia a dia, no nosso interior, e a gente, cada dia que se passa, os tempos vão mudando, as crianças vão crescendo, a gente vai mudando, passando por novas fases da vida, e a gente consegue olhar para toda a nossa jornada e dizer: obrigado, Senhor. É esse o sentimento que deve haver em nossos corações, até mesmo em meio à dor sofrida, até mesmo em meio aos dias terríveis enfrentados aqui na terra. Ainda assim há motivo para a gente celebrar a Deus, porque Ele nos colocou de pé e permitiu que a gente enfrentasse tudo aquilo lá atrás, para nos fazer o quê? Mais fortes, mais revestidos do seu poder, mais revestidos do seu Santo Espírito, da sua gloriosa unção que nos sustenta, que nos guia a cada dia, a presença constante espiritualmente do Senhor em nós, faz com que a gente desperte para esse louvor, para essa celebração, como Israel fez na presença do Senhor, e para que todos os inimigos também tomassem conhecimento e soubessem que Deus é o único Deus, é o Senhor dos senhores, é o Deus da aliança, é o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Como nosso coração tem sido movido em meio às nossas recordações, às nossas lembranças? Gratidão ou desprezo? Pensemos nisso. Mais adiante, como falei, dos versos 15 a 22, ele vai lembrar da promessa da terra, né? Quantas vezes o povo foi exilado, estava ali sem poder desfrutar da bênção que era a terra que o Senhor tinha prometido, mas mesmo assim contaram com a proteção divina durante as suas peregrinações. E ele vai dizer isso. O 14 faz essa ponta, né? Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. E aí ele leva o povo a lembrar-se novamente. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou depois lá no filho de Isaac, a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, a bênção do Senhor, a bênção e o cuidado providencial de Deus sobre o seu povo, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles pequenos, em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros dela, andavam de nação em nação, de um rei para outro, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis. Ele vai colocar aqui que o Senhor repreendeu até mesmo aos reis, às grandes autoridades, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O Senhor protege os seus.
Ele protege aqueles que carregam a sua verdade em seus lábios, que não anda em meio à falsidade, ao engano, à mentira, mas que andam na verdade e que perseveram na verdade. Vale a pena perseverarmos na verdade do Senhor, vale a pena perseverarmos na vontade do Senhor, porque somos preservados, e lembrarmos todos os dias dessa aliança inquebrável que Ele tem conosco. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é uma obra linda que o Senhor faz. Essa aliança, ela passou por gerações. É dito aqui, para 1000 gerações. A aliança que o Senhor fez com Abraão, até chegar ali em Jacó, até chegar em Davi, depois chegar a Cristo Jesus, tudo isso trazendo um elo. Você vai lendo ali o contexto todo do Antigo Testamento, até chegar em Cristo, e vai ver esses reinados ali em Davi, em Salomão, depois o seu filho Roboão e os demais, faz com que o povo se alegre cada vez mais em saber que Ele tem um plano todo organizado, Ele tem um plano de redenção que não é quebrado no meio, que não tem interrupção, que não teve intervalo, embora tivesse aquele período ali dos 400 anos de silêncio profético. O plano do Senhor, até mesmo em meio a esse silêncio, estava tendo a sua continuidade. O plano do Senhor, ele foi no decorrer dos séculos, e agora é e será até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados, nós podemos ter o nosso coração grato ao Senhor e celebrar a Ele em meio a todas as coisas que a gente tem presenciado, vivenciado em nossos dias. Ele é o Deus que preserva os seus, preserva a aliança, preserva as gerações. É o Deus que abençoa até que venhamos a desfrutar da herança que está proposta para nós, preparada pelo Senhor. Então, até o versículo 22 é isso que Davi vai fazendo, não é? No uso de suas palavras, ele mostra que o único Deus que haveria de guiar e proteger o povo é o Senhor. Por isso, aquele ato de virar as costas e celebrar, adorar, prostrar-se diante de qualquer outro ídolo, qualquer outro Deus, era uma prática que estava sempre havendo ali uma luta para que o povo não se prostrasse, não se entregasse a ela. Deus é o único Deus verdadeiro. É aquele que diz: não toquem nos meus ungidos, não toquem nos meus. E o diabo, com todas as suas artimanhas, os demônios, todo o poder das trevas, os principados e as potestades são paralisados, são derrotados. Eles não podem prosseguir, eles não podem nos destruir, quando o Senhor, o Deus que tem uma aliança conosco, está com a sua mão a nos sustentar, a garantir que a gente vai passar mais uma vez ileso e vai testemunhar como Davi ele faz aqui neste salmo. Mais adiante, a partir do versículo 23 até o 34, os leitores do cronista, o autor aqui que incluiu essa questão do salmo de Davi, eles haviam experimentado bênçãos semelhantes em seu regresso à terra prometida. Aí Davi então insiste ali com seus leitores a louvarem novamente o nome do Senhor, nos versos 23 até o 34. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Aí aqui a lembrança do Salmo 96. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. É essa
a marca do povo de Deus. Aqueles que perseveravam nessa fé tinham muito o que contar. Por isso é que ele vai dizer no verso 28: tributai ao Senhor, ou seja, deem, entreguem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, ou seja, algo que já pertence a Ele, mas reconheçam isso no interior de vocês, reconheçam a glória, reconheçam a força de Deus, tributai, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam suas ofertas, as oferendas, entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A santidade de Deus é bela, belíssima, ela é clara. A santidade de Deus, ela é simples, não é algo que torna-se impossível aos homens de buscar viver também de tal modo, ser santos, porque santo é o Senhor, como santo é o Senhor. Nós podemos buscar andar conforme essa santidade de Deus, nós podemos ter essa beleza em nós, se nós o buscarmos, como antes Davi já havia falado, buscar ao Senhor. Se a gente buscar a presença dEle, se a gente permanecer no querer dEle, na presença dEle, então nós andaremos em um caminho de santidade, de santificação, sem ter vergonha nenhuma de quando perguntarem: você é santo? E você dizer: eu sou sim, separado pelo Senhor. Sou santo no sentido de buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ser santo, sou santo sim, no processo da santificação, até que o meu corpo seja glorificado, transformado em corpo de glória, até que este corpo aqui, que desce ao pó, agora seja glorificado, para viver não nessa terra, mas na terra que o Senhor prometeu. Aquele que prometeu para Israel, Ele deu a terra para o seu povo. Aquele que nos promete, Ele não vai deixar de cumprir. Por isso cabe a nós tremer diante dEle, como diz o verso 30. Todas as terras haverão de tremer diante do Senhor, pois Ele firmou o mundo para que não se abalem. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. O Rei dos reis é o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozije-se, alegrem-se de sobremaneira as árvores do bosque, na presença do Senhor, naquele que as criou, naquele que fez todas as coisas, porque vem julgar a terra. A presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Aquele que está com o seu povo haverá de trazer juízo sobre os maus, sobre aqueles que estavam cometendo tragédias e perseguição ferrenha contra o povo de Deus. Esses haveriam de ser julgados. E daí em diante há um convite a partir do versículo 34. Ele convida o povo a clamar, a agradecer a Deus, e depois lá no verso 35 a clamar por mais proteção e por livramento da parte de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é o Deus que tem feito essas coisas. Ele é o Deus que fará muito mais por nós, porque a misericórdia dele dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. E daí então ele convida o povo a clamar por mais de Deus em suas vidas. Dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Deus é o Deus que estava fazendo, estava operando no meio deles, mas era necessário que o povo permanecesse em oração constante, porque era um povo que oscilava. É incrível como nós humanamente oscilamos o tempo todo. Somos feitos de altos e baixos. A nossa vida ela vai passando por mudanças
constantes e rapidamente. Não precisa de muito tempo para que isso aconteça. Constantemente a gente está em mudança, em processo de mudança. E é bom que esse processo ele glorifique o nome do Senhor. Que ao invés de a gente estar mudando para pior, que a gente mude para melhor. Ao invés de você mudar para pior, mude para glorificar o nome do Senhor a cada dia. Que as pessoas olhem para você e vejam essa melhoria no Espírito Santo. Qual é a mudança que nós temos buscado? Qual é a mudança? O que é que a gente tem buscado fazer para que os nossos atos glorifiquem a Deus e que as pessoas vejam essa transformação diária, que as pessoas vejam esse renovo acontecendo em nosso interior? O que a gente tem feito para isso? Quanto nós temos buscado a palavra de Deus? Quanto nós temos honrado ao Deus que nos tem abençoado? Em que nível, em que grau nós estamos nesse sentido? Quanto nós temos buscado da presença de Deus para desfrutar dessas tamanhas bênçãos sobre nós? Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ou seja, liberta-nos de nós, ó Deus, da nossa salvação. Salva-nos para que nós desfrutemos da salvação eterna, para que a gente viva de fato eternamente. Esse é o pedido do salmista. Ele convida então, a partir do verso 35, no verso 35, a clamar por mais proteção ao Senhor. E no 36, aí vem uma resposta. Esse público, né, do pós-exílio, o povo do pós-exílio, que agora traz aqui o contexto também do cronista, que inclui aqui esse louvor, essa celebração de Davi. Da mesma maneira, esses leitores do cronista deveriam louvar a Deus na época deles também. É por isso que o povo encerra com essa resposta: amém. Todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Davi vai dizer: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Nós estamos vivendo, ou seja, nós estamos vivendo um aqui, agora, nós estamos vivendo um tempo de bênçãos do Senhor. Mas haverá um povo, gerações passarão, e o povo há de celebrar eternamente a Deus. Essa celebração não vai parar por aqui, desde a eternidade até a eternidade. E aí o povo responde dizendo: assim seja, amém, e louvam o nome do Senhor. Quem temos sido nós na presença do Senhor, meus irmãos e irmãs? Como nós temos conduzido o povo de Deus, a igreja do Senhor, a nossa família da fé, em nossos atos, em nosso serviço aqui na terra? Qual tem sido o tipo de gratidão que a gente tem prestado a Deus? Heber Campos Júnior, falando a respeito disso, ele traz como ilustração a maneira como a gente agradece a Deus. Às vezes a gente só quer ser obrigado pelas suas bênçãos, amém. Em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente fala tão rápido essas coisas, a gente agradece de uma forma tão descuidada, tão despreocupada, né? Senhor, eu sou grato porque eu não mereço nada disso que tu tem me dado, não. Meu Deus, quão miserável homem, mulher que eu sou. Senhor, tu tens feito isso. Tem coisas que o Senhor faz em nossas vidas que a gente chega a perguntar assim: por que eu, Senhor? Mas logo eu que nem mereço tanta coisa, e tu fazes desse jeito.
Tu operas desse jeito em minha vida, na minha família, e eu sou tão infiel contigo, Senhor. As nossas orações, elas precisam ser de uma verdadeira e sincera gratidão e completa gratidão ao Senhor. Não é simplesmente Deus, obrigado e pronto. Mas é da gente orar, suplicar ao Senhor, sim, mas agradecer de uma forma em que o nosso ser e que o nosso coração esteja carregado de uma humildade tal, de um reconhecimento tamanho de que sem Deus nada podemos fazer. É essa a gratidão que deve estar em nossos corações. Uma oração com a profundidade e o reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus permanece sendo. Ele é imutável. Embora a gente sofra variações, Deus não. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje. Ele é um Deus eternamente o mesmo, que esteve com Israel, que esteve com o público aqui do cronista que estava recebendo essas palavras animadoras, que trazem alegria e gratidão, sentimento de gratidão em seus corações. Ele é o mesmo Deus conosco agora. Ele é o mesmo Deus que olha para as nossas lutas diárias. Ele é um Deus que olha para a sua situação, para a sua circunstância. Ele é um Deus que conhece e sonda o nosso interior de um jeito que ninguém jamais conseguirá chegar. Ele chega onde ninguém pode chegar. Eu posso não conhecer você por inteiro, por inteira, mas o Senhor te conhece. Você pode não conhecer o irmão que está do seu lado, e talvez você não queria conhecê-lo inteiramente naquilo que você não conhece, porque isso pode ser decepcionante para nós. Somos humanos, mas o nosso Deus, Ele nos conhece como ninguém. Ele sabe tudo antes mesmo da gente falar. Ele é um Deus que sabe da sua dor, mesmo antes de você expressar para Ele. Ele já está vendo ali sendo gerada. Mas a gente entrega, mas a gente se coloca na presença dEle, porque a gente precisa muito dEle. E a oração é um lembrete, a gratidão também é um lembrete de que as misericórdias do Senhor, elas não cessam, duram para sempre e serão sempre sobre todo aquele que crê e viver de maneira fiel por todos os dias da sua vida. Vale a pena sermos fiéis ao Senhor, fiéis às Escrituras, fiéis às promessas, ao planejamento e todos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Vale a pena nós sermos tementes a Ele e obedientes à sua palavra, aos seus princípios. Que o Senhor mantenha-nos com corações sempre voltados para a mais completa e sincera gratidão ao Deus da aliança.